Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante esse evangelho, né? Continuando aí a leitura do evangelho de São Marcos, onde 2 coisas acontecem entre Jesus e Pedro. Jesus questiona eles sobre quem eles estão falando que ele é, e o povo todo espantado, querendo falar de Jesus, uns falando que é João, outros que é Elias. Até Herodes imaginou, né, se a gente ler mais atrás do evangelho de Marcos, até Herodes pensava que era João Batista que tinha ressuscitado. Mas é interessante que Pedro tem a palavra e diz: tu és o Messias. Ele afirma quem é Jesus. Mas logo depois Jesus continua ensinando, falando da sua morte, falando de tudo que ele ia passar. Pedro já logo não aceita aquilo. E Jesus diz para ele: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Forte, né? O mesmo que diz que ele é o Messias, ao mesmo tempo é dito para ele que ele tem que ir para longe. Esse trecho diz para nós algumas coisas interessantes. A primeira, nós sabemos quem é Jesus? Sabemos quem ele é mesmo? Porque a primeira coisa que nós precisamos para crer verdadeiramente, para ter fé verdadeiramente, é saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor que se fez homem, que morreu numa cruz para nos salvar? Isso é a primeira coisa. E Pedro já sabia. Porém, existe uma segunda coisa. Depois de saber, e só quem sabe quem é Jesus é capaz dela, e Pedro ainda estava em construção na segunda coisa, que é mudar a nossa mentalidade para a mentalidade de Deus. Às vezes a gente até sabe quem é Jesus, crê nele, busca ele, mas ainda temos uma mentalidade como a dos homens, como a do mundo. E aí precisamos pedir a conversão da nossa mentalidade, a conversão da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso pensamento, para podermos pensar como Deus, para podermos pensar como Jesus. Senão nós vamos continuar pensando como o mundo pensa, mesmo sabendo quem é Jesus. Então que hoje nós possamos reconhecer quem é Jesus, buscar saber. Se você não sabe muito bem, se você não sabe direito, procure saber quem é esse Deus que se entregou, que morreu numa cruz para nos salvar, por amor a nós. Quem é esse Deus que chora a nossa dor, que sofre conosco, que a gente fere Ele quando ferimos os homens? Quem é esse Deus? A partir do momento que entendemos que esse Deus se chama Jesus, que se fez homem, que tem um rosto, que é o Verbo encarnado, que é um Deus que está acima de todos os outros, que tem um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. O dia que entendemos isso, aí precisamos pedir a segunda coisa. Senhor, muda a minha mentalidade, muda a minha ideia. Tira as ideias do mundo, da minha mente, e coloca as ideias tuas. As tuas ideias, os teus pensamentos,
a tua vontade. E aí sim podemos dizer que temos uma mente, um pensamento como o de Deus e não como o mundo mais. E não como o mundo mais pensa. Assim, poderemos converter a nossa mente. Claro, em muitos momentos, talvez vamos ser repreendidos como Jesus repreendeu Pedro. Em muitos momentos, porque somos inacabados, ainda estamos em processo de transformação. Nós vamos também nos deparar com situações que a gente vai parar e falar, meu Deus, como que eu estava errado? Como que o meu pensamento era errado? Como que a minha ideia era errada? Mas é preciso continuar o processo. Pedro sabia quem era Jesus, mas estava no processo de mudar a sua mentalidade para a mentalidade de Cristo. Que possamos entrar nesse processo hoje, de olhar para aquilo que a gente pensa, para os valores que a gente tem, para as ideias que a gente tem e ver, será que essas ideias são as ideias de Cristo? Será que esses valores são os valores cristãos? Será que Cristo pensa, age assim, desta forma? Se a gente puder olhar para tudo isso e ver e analisar, nós entramos no processo de conversão da mentalidade. Que Jesus possa, hoje, se revelar a nós, para entendermos quem Ele é e mudar a nossa mente, a nossa mentalidade. Eu parei para escutar o Senhor.